Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje, dia 23 de abril, para gravar a nossa aula, né, sobre materiais dentários. Essa aula, então, pessoal, é uma continuação também da aula anterior, ok? Na aula anterior, nós começamos a falar sobre materiais dentários, tá certo? Então, nós tínhamos comentado, para quem participou daquela aula do Zoom, né, nós comentamos sobre as propriedades, né, dos materiais dentários, né, eu fiz uma breve revisão dos outros assuntos abordados até então, e aí nós comentamos sobre os materiais dentários, tá certo? Nós falamos das propriedades físicas, né, das propriedades mecânicas e das propriedades biológicas, tá certo? E hoje a gente vai falar especificamente sobre os tipos de materiais dentários, né? Então, o objetivo da aula é demonstrar quais materiais dentários existem, né? Materiais preventivos, materiais restauradores e materiais acessórios, tá certo? Então, na odontologia, né, nós temos uma gama muito grande de materiais. Cada área da odontologia, né, trabalha com um tipo de material. Por exemplo, se você faz prótese, você trabalha mais com determinado material. Se você faz a parte estética, dentística, trabalha mais com, por exemplo, resinas compostas. Você faz ortodontia, você trabalha mais com os brackets, né, os tubos, os materiais que a gente, os fios que a gente precisa para estar trabalhando dentro de cada área, tá certo? Aqui nessa imagem nós temos algumas, né, exemplos de materiais dentários, né, o, como por exemplo aqui um gel de clareamento, aqui uma silicona, tá certo? Aqui um alginato, aqui uma resina composta, tá bem? Então assim, os biomateriais, né, que são esses materiais que a gente usa para substituir, para imitar o dente, né, a gente nota que existe uma gama muito grande na odontologia, né? E cada dia sai um material novo, tá bem? Eu costumo brincar, né? Eu costumo dizer que parece carro, tá certo? Cada dia sai um modelo novo, sai uma coisa nova. E muitas vezes você vai se adaptar a determinado material dentro da área que você trabalha, tá bem? Então, apesar de existir uma grande variedade de materiais, né? Talvez a característica mais importante deles é a biocompatibilidade. Esse material tem que ser compatível, ele não pode causar um dano ao paciente, tá certo? E todos esses materiais, eles são testados previamente, né? Então, nenhum material é descoberto e já vai para o uso clínico, né? Esses materiais geralmente são testados in vitro, né, em laboratório, depois são testados em vivo, em pacientes, em animais, até o teste da sua aplicação, para que possa ser disponibilizado no mercado, tá certo? Então nós temos materiais variados, né? Nós temos, por exemplo, vernizes cavitários, que muitas vezes a gente usa, né? Principalmente quem faz a parte restauradora, o cimento de hidróxido de cálcio, né? O cimento de ionômero de vidro, por exemplo, que tem uma característica muito marcante na liberação de flúor, tá certo? Então é um material que muitas vezes a gente usa como um forramento para restaurações. A gente pode usá-lo como cimentação de bandas ortodônticas, por exemplo, né? Cimento de fosfato de zinco, que foi muito utilizado, né, para cimentação de próteses fixas, cimento de óxido de zinco eugenol, cimentos resinosos, materiais provisórios, resinas acrílicas, muitas vezes utilizadas para fazer provisórios dentários, tá certo? Anestésicos, o amálgama, resina composta, que são materiais que a gente usa até hoje. Então, muitas vezes os alunos me perguntam, o amálgama ainda é usado? O amálgama ainda é usado, né? Muitas vezes quando você tem um paciente que tem uma alta susceptibilidade à cárie, por exemplo, o amálgama é um material que tem um imbricamento mecânico excelente. Apesar de ele deixar a desejar, vamos dizer assim, na questão estética, né, por ser um material metálico, mas é um material que tem uma característica de durabilidade muito grande. É muito comum você atender pacientes
já um pouco mais velhos, que tem amálgamas, você pergunta quanto tempo você tem esse amálgama? Ah, vai fazer uns 20 anos, né? Muitas vezes. Então é um material que tem suas propriedades. É claro que hoje nós vivemos uma época de apelo estético muito grande e muitas vezes as pessoas não gostam do amálgama pela característica estética, mas em termos de resistência mecânica principalmente, ele é um material muito bom, tá certo? Alginatos, né, que são materiais que a gente usa para moldagem, gesso, que são materiais que a gente usa para fazer a vazão desse material de moldagem, muitas vezes que a gente utilizou, para que a gente tenha um modelo de estudo, um modelo de trabalho, para que possa se fazer um diagnóstico muitas vezes dos casos, tá certo? Então aqui nós temos alguns exemplos de materiais dentários que a gente pode usar, né? Como um verniz fluoretado, um cimento de número de vidro, um cimento de zinco, eugenol, ácido, né, fosfórico, 37%, que a gente usa para fazer o condicionamento do esmalte da dentina, previamente às restaurações, maisena composta. Nós temos uma gama muito grande, né, hoje em dia, de resinas compostas, microparticuladas, nanoparticuladas, híbridas, microhíbridas, tá certo? Então a gente tem, cada resina apresenta uma matriz inorgânica, uma característica, vamos dizer, peculiar a ela. Aqui um exemplo de gesso pedra que muitas vezes a gente utiliza para fazer o vazamento das moldagens, né? Para se ter modelos muitas vezes de trabalho ou modelos de estudo, tá bem? Aqui nós temos um adesivo, ceras odontológicas, que a gente utiliza muitas vezes para fazer por exemplo, o registro oclusal, o registro da mordida, né? Muitas vezes quando você quer ter um registro para você poder fazer a adaptação dos modelos, então você molda esse paciente, por exemplo, o arco superior, o arco inferior, faz o registro em cera, pode ser em outros materiais, e aí você tem vamos dizer, o encaixe oclusal, né? A oclusão desse paciente muitas vezes. Aqui um exemplo de amálgama, tá bem? O amálgama vem nessas cápsulas, né? Essas cápsulas são levadas a um amálgamador. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre equipamentos odontológicos, para vocês entenderem. Então o amálgama ele vai num agitador, vamos dizer assim, num amálgamador, e esse material se transforma naquela liga que é utilizada então para fazer as restaurações dentárias, tá bem? Então, basicamente, nós temos 3 tipos de materiais dentários, né? Os materiais preventivos, os materiais restauradores e os materiais acessórios. Os materiais preventivos, então, seriam os os vernizes fluoretados também, os cimentos odontológicos, os selantes, né? Que muitas vezes a gente usa quando os dentes erupcionam na cavidade bucal, né? Então por volta dos 6, 7 anos, os primeiros molares permanentes são dentes que apresentam as fóssulas e as fissuras bem marcadas, né? E muitas vezes as crianças têm uma dificuldade de higiene, então muitas vezes a gente faz esse selamento, a gente usa esse material selante para, vamos dizer, fechar essas fóssulas, essas fissuras, para que não se instale processo carioso muitas vezes. Materiais restauradores, né? Por exemplo, o amálgama e a resina. Materiais acessórios, materiais de moldagem, por exemplo, alginato, a pasta zinco eólica, né? A silicona, que a gente basicamente tem 2 tipos de silicona, a silicona de adição e a silicona de condensação, e os gessos odontológicos, tá bem? Então o selante, né, ele é uma resina, né, fluida, um material mais fluido, tá bem? Que ele tem a capacidade de muitas vezes escoar, então, por essas fóssulas, por essas fissuras, né? Então elas penetram nesse esmalte, que a gente faz o condicionamento ácido previamente, como o objetivo de se fixar ali mecanicamente, né? Isolar, então, a superfície oclusal, principalmente dos molares e premolares, tentando preservar a saúde dentária desses elementos, né? Então, é uma maneira de prevenção, né, desses elementos dentários permanentes. Geralmente não fazemos selantes, né, em dentes descidos, tá bem? Porque esses dentes vão passar por um processo de troca
Agora, os dentes permanentes, esses não terão troca, tá certo? Então, a gente faz esse selamento, né, para prevenir o surgimento de lesões cariosas nessas estruturas, nessas fóssulas e fissuras. Geralmente, esses materiais são à base de resina ou de ionômero de vidro, né? Como eu disse anteriormente, ionômero de vidro é um material que, entre as suas propriedades, ele tem a capacidade de liberar flúor. E isso ajuda muito no processo de desremineralização e remineralização, né? Então, o paciente muitas vezes começa a ter uma cárie inicial, você aplica esse material libera flúor e esse dente passa por um processo de remineralização, tá certo? Os vernizes, né? Geralmente, esses vernizes têm o objetivo de isolar os túbulos dentinários, né? Que podem ser expostos durante o preparo cavitário. Então, muitas vezes você vai fazer uma restauração em amálgama, você vai ter que fazer um preparo desse dente, né? O preparo da cavidade também. E então, muitas vezes a gente utiliza esse verniz sobre as restaurações de amálgama, né? E ele está contraindicado quando a gente utiliza materiais adesivos como o cimento de ionômero de vidro e a resina composta, tá bem? Então, a gente geralmente usa para criar uma camada uniforme e contínua sobre as paredes do preparo cavitário, tá bem? Com o objetivo, então, de isolar esses túbulos dentinários, tá bem? Então, geralmente ele tem como função reduzir as infiltrações, formar uma barreira contra ácido, contra a corrosão, minimizar muitas vezes uma pigmentação dentária também, e muitas vezes evitar diminuir a sensibilidade que o paciente pode vir a ter quando se faz restaurações de amálgama, tá certo? Então a gente tem algumas marcas comerciais aqui, talvez uma marca bastante conhecida da empresa SS White, que chama Cavitini, tá bem? Mas existe um número muito grande de vernizes no mercado. Um outro material que a gente utiliza muito como um material de forramento, então, da cavidade, né, de proteção da polpa, né, é o cimento de hidróxido de cálcio, tá bem? Ele não possui uma resistência mecânica muito grande, né, mas ele consegue muitas vezes neutralizar os ácidos, né, que podem migrar em direção da polpa, além de induzir a formação da dentina reparadora. Então a gente pode usar um pó, a gente pode fazer uma pasta ou o cimento propriamente dito, né? Geralmente quando a gente quer fazer a proteção, então você vai fazer uma restauração e às vezes você nota que a cavidade está bem profunda. Então você faz uma pasta de hidróxido de cálcio, forrando essa polpa para evitar quando você colocar o material restaurador que muitas vezes o paciente possa vir a ter, por exemplo, uma sensibilidade pulpar. E muitas vezes ter que até tratar o canal desse dente, fazer endodontia, tá bem? Então, geralmente a gente usa como capeamento pulpar, né, sobre a polpa, né, forramento de cavidades profundas ou médias. A gente também pode usar ele como um meio de obturação dos canais articulares. Então, o paciente precisou fazer um tratamento endodôntico, tá certo? Você cimenta os cones de gutta-percha com o cimento de hidróxido de cálcio, também é uma possibilidade. A psectomia, né? Então, muitas vezes o paciente tem uma lesão que persiste no ápice daquele dente, lá na raiz do dente. Fez o tratamento de canal, o tratamento está bem feito, porém essa lesão se mantém. Então, muitas vezes a gente faz uma psectomia, que é uma cirurgia onde se remove o ápice e aí coloca esse material como meio de obturação, tá bem? Então a gente tem algumas marcas no mercado, né? Talvez o Hidrocê é a marca mais conhecida. Então são dois tubos, né, de pastas, né? Uma contendo a pasta base e outra o catalisador. Você mistura isso numa placa, né, de vidro ou na superfície. Geralmente ele já vem uma plaquinha de papel assim, onde você manipula essa quantidade, pega o seu instrumental adequado, geralmente o dical, e vai fazer esse capeamento muitas vezes da polpa, tá ok? Um outro material que a gente usa muito, né, é o cimento de ionômero de vidro também. Ele é um material mais recente, né, quando comparado ao óxido de zinco eugenol, por exemplo, quando comparado ao fosfato de zinco, né?
Basicamente ele tem 3 apresentações comerciais, tá certo? O tipo 1, que é o cimentador e o número de cimentação, o tipo 2, o cimento restaurador, e o tipo 3, muitas vezes o de forramento, né? Então, por exemplo, na ortodontia, quando eu vou fazer a cimentação de uma banda ortodôntica, né, em determinados pacientes que vão fazer uso, por exemplo, daqueles expansores, né, que são colados, aquele que tem uma chavinha, que muitos de vocês já podem ter usado, a gente usa esse ionômero de vidro, né, de cimentação, ele tem uma boa adesão e ele tem a capacidade de liberar flúor, né. Muitas vezes esse aparelho, por exemplo, fica 6 meses na boca do paciente e nem sempre o paciente tem total higiene, né, dependendo da idade. Então é um material que a gente usa muito na ortodontia para cimentação de bandas, por exemplo, né. Ele também pode ser usado nos tratamentos de ART, que a gente fala, né? Os tratamentos restauradores traumáticos, tá certo? São tratamentos que muitas vezes é feito em comunidades, por exemplo, indígena, onde não se tem o uso do motor, né? Da alta rotação, da baixa rotação, onde é feito toda a remoção daquela dentina cariada com instrumentos manuais, né? Essa é a técnica ART, né? Que seria de tratamento restaurador traumático também. E aí a gente usa esse material principalmente quando o paciente tem um alto índice, né, de cárie, suscetibilidade à cárie, tá bem? Então essa liberação de flúor talvez seja a capacidade mais marcante, né, talvez a principal propriedade do ionômero de vidro, né? Então ele propicia a remineralização, tá certo? Por quê? Porque o flúor ele interfere então no metabolismo das bactérias, se liga ao esmalte, tornando o esmalte mais resistente aos ácidos, né, que são muitas vezes produzidos pelas bactérias, e com isso diminui a desmineralização do dente, tá bem? Então existem algumas marcas, né, então toda vez que você vê ali, por exemplo, Vidrion, que é esse último aqui, né, do canto direito, Vidrion R, que seria um Vidrion R de restaurador. Aí tem o Vidrion C, cimentador, e o Vidrion F, o forrador, né? E a gente tem algumas outras marcas, por exemplo, o Vitrofil LC. Então a gente tem algumas marcas, vocês vão ver que os preços variam muito, né? De marca para marca, e assim como outros materiais que também a gente nota uma diferença muito grande em termos de valor de preço, né? O cimento de fosfato de zinco, né? Talvez acho que é o mais antigo dos agentes cimentantes, né? Então ele tem uma vida clínica muito grande, né? E geralmente ele é o que a gente usa de comparação quando se desenvolve um novo material. Então tem que ser melhor que o fosfato de zinco, né? Em termos de durabilidade, né? E geralmente a gente usa ele como cimentador, né? Então, o paciente fez uma prótese metalocerâmica, isso era muito utilizado. Hoje talvez a gente opte por usar outros materiais, como cimentos resinosos, que a gente tem cimentos de alto poder de cimentador mesmo, né? Então, o cimento de fosfato de zinco ele já foi muito mais utilizado do que é hoje, mas a gente ainda utiliza muitas vezes quando eu quero fazer uma cimentação, o paciente vai talvez demorar para voltar ao consultório, uma prótese que vive soltando, ele pode ser uma opção para cimentação de peças protéticas, tá bem? O cimento dióxido de zinco genol, geralmente a gente utiliza mais para restaurações temporárias, né? Então é um material que tem uma baixa resistência, então você consegue remover essas restaurações sem trazer injúrias, muitas vezes ao dente, né? Então muitas vezes o paciente está fazendo um tratamento endodôntico, então ele vem ao consultório uma vez por semana. Então para você não ter que ficar toda vez que você termina uma sessão, você vai ter que fechar esse dente, tá certo? Então o cimento de óxido de zinco eugenol, muitas vezes a gente utiliza esse, porque depois você consegue muitas vezes remover com facilidade esse tipo de material. Então, cimentações temporárias, restaurações temporárias, né? E muitas vezes no passado ele era utilizado como forramento, hoje talvez a gente dê preferência
ao hidróxido de cálcio, tá bem? Também tem algumas marcas comerciais, geralmente esses materiais vêm o pó e o líquido, né, onde a gente faz a manipulação desses dois materiais, a união e depois a aplicação na cavidade dentária, tá certo? Cimentos resinosos, né, hoje a gente tem cimentos fotoativados, aquele que precisa da ativação de uma luz geralmente halógena, né? E tem também os cimentos resinosos de polimerização química, né? Que ele toma, ele toma presa a partir de um material, uma reação química, né? Hoje talvez seja o material de escolha para a cimentação de próteses, né? De restaurações cerâmicas, restaurações que a gente chama onlays, restaurações indiretas, coroas cerâmicas, facetas de porcelana, pinos intrarradiculares. Então, como eu disse anteriormente, a gente usava muito o cimento de fosfato de zinco. Hoje, na grande maioria das vezes, a gente dá preferência a esses cimentos resinosos, tá bem? Que eles têm boas propriedades, tanto física quanto mecânica, tá bem? São resistentes ao desgaste, à compressão e são superiores aos demais materiais de cimentação que a gente tem no mercado, tá bem? Aqui alguns materiais restauradores provisórios, né? Também a gente pode utilizar, que geralmente podem sofrer um desgaste. Então, como eu disse, você poderia usar o óxido de zinco e o genol. Também pode usar esses restauradores provisórios já que você compra pronto, né? Você só faz pega uma pequena quantidade, você aplica na cavidade, pensando que você vai ter que tirar, por exemplo, na próxima sessão, tá bem? Mas eles geralmente possuem uma presa química através do contato com a saliva. Então, quanto mais o contato da saliva, mais rápido ele endurece. Então, o material que a gente usa na endodontia muitas vezes como um material provisório, tá bem? Resinas acrílicas, né, é um material geralmente plástico, né, que ele sofre uma polimerização, né, então muitas vezes quando você vai fazer um provisório, né, então esse paciente quebrou um dente ali, você vai ter que fazer uma prótese. Mas para você fazer uma prótese, você tem que fazer um preparo, você tem que fazer uma moldagem, você vai ter que mandar para o laboratório. E aí, então, você não pode deixar o paciente ir embora sem incidente. Vamos imaginar que o paciente quebrou o 21, tá certo? Você vai fazer um provisório. Geralmente a gente usa resina acrílica, tá certo? Então a gente faz um provisório, pode ser laboratorial ou pode ser a mão livre. Você vai pegar dois materiais, o pó e o líquido, vai fazer esse provisório, vai confeccionar isso aí e vai cimentar na boca do paciente, às vezes com hidróxido de cálcio, por exemplo, de maneira provisória, para que o paciente não fique sem o dente. Toda a sessão você remove esse provisório, faz por exemplo, o preparo do dente, do remanescente dentário que você tem, e aí você até poder fixar a peça definitiva, tá bem? Então, é um material que foi muito usado, né? Também usado em prótese total, né? Por exemplo, guias cirúrgicos, muitas vezes a gente fazia guia com essa resina acrílica, placas, né? Placas, por exemplo, para bruxismo, no passado a gente usava muito esse tipo de resina acrílica também, tá bem? A gente utiliza ainda esse material, muitas vezes, principalmente para provisórios dentários, tá ok? Amálgama, né? Então esse é o material que a gente geralmente utiliza, né? Foi muito utilizado para restaurar principalmente os dentes posteriores, né? Então, pré-molares e molares, né? Ele é uma liga, né, de mercúrio, também tem uma questão biológica aí envolvida, né? Mas, enfim, ele é um material que tem uma retenção macromecânica muito boa, né? Ele tem uma longevidade muito grande, ele tem uma baixa resiliência, ele é altamente elástico, tá certo? E ele tem um custo relativamente bem mais barato se você comparar, por exemplo, com uma resina acrílica, né? Então aqui, nessa imagem, uma restauração em amálgama. Então ele vem naquela cápsula, você leva ele num amalgamador, que é um equipamento que a gente tem no consultório odontológico. Esse material ele sofre uma agitação e ele forma essa liga, tá bem? E essa liga,
Você vai inserir, depois de preparado, a cavidade dentária, e você vai fazer a escultura desse material, né? Como eu disse, é um material ainda utilizado, né? Às vezes no sistema público ele é mais utilizado que nos consultórios de nível particular, principalmente quando o paciente tem um alto índice de cárie. Eu acho que é um material que ainda deve ser utilizado, tá bem? Existem algumas marcas no mercado, tá ok? E vocês vão ter isso na disciplina de materiais dentários, na dentística, lá na frente, lá no quarto semestre. Okay? Resina composta, que talvez seja a queridinha, né, de todos, principalmente aqueles que vão partir para a área da dentística, né, da parte restauradora, da parte estética, né. É um material extremamente estético, né, tem uma característica muito boa, como eu disse na outra aula, acho que eu brinquei com alguém. Você ia querer fazer uma restauração em amálgama ou uma restauração em resina? Se eu fizer essa pergunta, pensando na questão estética, 100% de vocês vão dizer a resina, também. É claro, tem uma capacidade estética muito grande, ele tem uma boa adesão, uma boa resistência, né? Tem uma dureza, mas também ele tem um tempo de vida. Qualquer restauração, qualquer material que a gente utilize não vai ser eterno, tá certo, gente? Uma hora uma peça protética pode descolar, pode ter uma cárie por baixo desse material se o paciente não manter uma higiene adequada, tá bem? E basicamente a resina ela é dividida em duas partes: a parte orgânica, né, que é o bis-GMA, que são as partículas que compõem TEG-DMA e o DMA, e a parte inorgânica, né, que geralmente são onde está a carga dessa resina composta, tá certo? Geralmente composto de vidro ou sílica, tá bem? Mas notem, é um material onde você consegue fazer uma escultura, né? Sulcos, fossas, fissuras, né? De maneira muito, muito interessante, tá bem? Tem resinas autopolimerizáveis, né? Geralmente a gente não utiliza muito essas resinas mais, né? Então são resinas que, vamos dizer, sofrem um processo de polimerização quimicamente, né? Então, hoje em dia a gente utiliza muito pouco esse tipo de material, tá bem? Onde a gente dá muitas vezes preferência, então, para as resinas fotopolimerizáveis, que são as resinas onde o cirurgião dentista, né, ele tem o controle do tempo de trabalho, o que muitas vezes não acontece com as resinas autopolimerizáveis, já que elas tomam presa de uma reação química. A resina fotopolimerizável é aquela que você utiliza aquela luz halógena, né, muitas vezes, aquela luz de LED, que é para dar presa para o material endurecer, né? Aquele instrumental a gente chama de fotopolimerizador. Então, hoje a gente tem fotopolimerizador que em 3 segundos ele faz o material tomar presa, né? A gente tem um fotopolimerizador Valo que é fantástico. O único problema é o preço do fotopolimerizador, que chega a custar aí mais de R$ 5.000, tá bem? Além disso, elas também apresentam uma maior estabilidade para armazenamento, elas têm uma maior estabilidade de cor, de resistência ao desgaste, consequentemente tem uma maior longevidade clínica, tá bem? Geralmente essa resina são feitas, né, a gente vai colocando na cavidade em pequenas camadas, tá certo? Para que haja uma contração de polimerização adequada. Porque, como eu disse anteriormente, muitas vezes o paciente chega no seu consultório, quer trocar aquele amálgama que ele tinha, né? Que está lá já há 20 anos, e agora ele tem um apelo estético maior, e muitas vezes troca-se pela resina. E aí, muitas vezes, o paciente começa a ter uma sensibilidade, porque a resina, ela sofre essa contração de polimerização, tá bem? E aí, muitas vezes, os túbulos dentinários acabam ficando expostos, e o paciente começa a apresentar uma sensibilidade que ele não tinha com o amálgama. Por quê? Porque o amálgama, ele tem um imbricamento mecânico. A resina, ela tem uma adesão química, e muitas vezes essa contração de polimerização que esse material sofre pode levar o paciente a ter sensibilidade pós-operatória, ok? Então a gente
classifica as resinas quanto a parte inorgânica, né? Então a gente tem algumas classificações, mas geralmente elas são classificadas em macroparticuladas, microparticuladas, híbridas. Tem, hoje a gente já fala em nanoparticuladas também. Então a gente tem uma gama de materiais dentários, de marcas comerciais muito grande, né? 3M, Vivadente, Dentsply, Oraltec, Cosmident também. Então, tem resinas aí de cores variadas, né? Então, você vai ter resinas para esmalte, para dentina, né? De coloração A1, A2, A3, coloração D1, D2, D3, tá certo? Então, você vai escolher a resina de acordo com a cor do dente, do remanescente. Você tem uma escala de cor que você pode utilizar. O paciente pode, se você pode escolher a cor dessa resina, tá bem? Então, aqui eu pus um caso, né, só uma foto mostrando uma paciente que tinha alguns diastemas anteriores, né, então aqui o dente 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, onde foi feita então a técnica de resina composta pela técnica direta. O que seria isso? Então, você fazer a restauração diretamente na boca do paciente. Qual que seria a outra possibilidade de você fazer esse trabalho? Você fazer uma moldagem, um estudo, um modelo, fazer primeiras restaurações nesse modelo, fazer uma barreira, muitas vezes de silicone, um material que a gente pode utilizar. Aí você leva, você já vai ter um arcabouço, vamos dizer assim, previamente feito, e você faz as restaurações. Essa seria uma modalidade indireta, então, de resina composta, tá ok? De trabalho com resina composta. Certo? Em relação aos materiais de moldagem, então, que seria dentro dos materiais acessórios agora, né, nós temos que ter um material que seja biocompatível, que tenha uma viscosidade adequada, que tenha um mínimo de distorção possível, que seja altamente preciso, que tenha uma estabilidade dimensional e que seja de fácil desinfecção, né? Então, muitas vezes na ortodontia, que é o meu caso, onde eu trabalho, muitas vezes eu moldo esse paciente lá no final do tratamento, chegou no fim do tratamento, eu vou fazer a moldagem desse paciente. Então eu vou escolher uma moldeira, tá certo? Compatível com a boca do paciente. Eu vou manipular o meu material, o meu alginato, minha silicona. Existe sempre uma proporção adequada entre o pó e o líquido, né? Geralmente você vai comprar o pó, o líquido é a água, você vai fazer isso de acordo com as normas do fabricante. Então eu vou colocar 3 medidas, ele vem um medidor geralmente, 3 medidas de pó para 3 marcas lá, vai vir um medidor de água, você vai colocar 3 para 3. Você vai manipular, leva esse material na moldeira, coloca em posição na boca, espera o tempo de presa, às vezes 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, dependendo do material. Aí você vai vazar o gesso e você vai ter o molde, você vaza esse gesso, depois você tem o modelo, tá certo? Então, a gente tem inúmeros materiais de moldagem, talvez o que eu mais utilizo é o alginato, ele está dentro dos materiais ditos hidrocoloides também. Ele é um hidrocoloide irreversível, um material elástico, então, como eu disse, tem uma proporção pó líquido, pó água adequada. Geralmente você tem um tempo de manipulação de 60 segundos, então você manipula 1 minuto. A gente brinca, se você sabe fazer um bolo na mão, se você vai conseguir saber espatular esse material, né? Tem que ser espatulado com uma certa veemência, tá bem? E aí você leva na sua moldeira e você vai ter um tempo de presa aí de aproximadamente 2 minutos, tá bem? Para ele endurecer, vamos dizer assim. É um material que tem um custo relativamente baixo, né? Ele tem uma baixa resistência, então ele pode rasgar. Muitas vezes quando eu vou moldar um paciente com um aparelho ortodôntico pode acontecer isso, né? Então às vezes aí prefere-se moldar com uma silicona, por exemplo. É um material que não tem uma precisão adequada. Então vou fazer uma lente de contato, vou usar o alginato para moldar, só se for para você fazer um modelo de estudo. Se você for fazer um modelo lá para mandar para o laboratório, para ele confeccionar esse dente,
provavelmente você vai ter que usar outro material, por exemplo, a silicona, principalmente silicona de adição. E é um material que você tem que vazar imediatamente. Vazar então você moldou, já ali lá, manipular o gesso e já levar nesse molde, porque senão esse modelo sofre distorção. Esse é um alginato de uma marca muito boa, chamada Hidrogun, também é um material que vai custar aí um saquinho desse por volta de uns 75, 80 reais, acredito eu, hoje no mercado. E ele dá para fazer, eu acho que na outra aula alguém deu uma pesquisada, até 35 moldagens. Então, né, dependendo de o quanto você utiliza, ele dura um tempo bastante adequado. Lógico que tem outras marcas mais baratas, mas quanto mais barato, muitas vezes, né, menor é a precisão, o material às vezes é bem difícil de trabalhar, é bem ruim, distorce muito. Então esse é um alginato que eu gosto de utilizar. Tem o Cavex também, que é um outro alginato também de outra marca, que também é bastante interessante, né? Outros materiais que a gente tem, né, saindo um pouco dos alginatos, é os materiais elastoméricos, né? E basicamente são materiais elásticos, né, formados de polímeros sintéticos, que são bastante estáveis, né? Então a gente chama eles de silicones, né, ou siliconas. E aí a gente tem as siliconas por condensação e as siliconas por adição, né? Então as siliconas por condensação geralmente são as mais baratas em comparação às siliconas por adição. Eles têm uma resistência maior ao rasgamento, eles são bem mais precisos quando comparados aos alginatos, por exemplo. Tem um custo mais adequado, mas uma silicona aí vai custar uns 200 até aí 300 reais muitas vezes, né? Você também tem que fazer esse vazamento, de preferência de maneira imediata. Ele tem aí um tempo mais ou menos de 45 segundos, um tempo de manipulação, e uma reação de presa que vai até 4 minutos. Geralmente são duas pastas que você mistura, leva na moldeira, é um material mais borrachoide, vamos dizer assim, e aí você leva em boca, tá bem? E aí nós temos também a silicona por adição, né? Essa silicona é uma silicona bem mais cara, às vezes aí custa 500, 700 reais um kit de silicona, só que ela tem uma resistência maior ainda ao rasgamento, ele tem um tempo de manipulação e presa igual tem o silicone de condensação, só que ela tem uma estabilidade, às vezes, né, de durar até 7 dias. Se você, vou mandar para São Paulo, por exemplo, trabalho com um laboratório lá em São Paulo para fazer minhas lentes de contato. Não adianta, se você mandar em silicone de condensação ou no alginato, esquece. Você vai ter alteração nesse seu modelo de trabalho, tá certo? Então você vai ter que usar uma silicona de adição, e aí muitas vezes envolve aquela questão de valor, de preço. Toda vez que você utiliza um material melhor, quando você vai fazer o seu tratamento, por exemplo, você vai fazer uma lente de contato, você vai cobrar um valor maior também, consequentemente. E aí, para finalizar essa parte de materiais dentários, a gente tem os gessos, né? Então, a gente tem uma grande variedade de gesso, né? O gesso, basicamente, ele é composto de gipsita, né? Que é um mineral encontrado aí, né? Em várias partes do mundo, tá certo? Ele é um sulfato de cálcio, né? De hidratado, geralmente. Ele é um pó, onde você adiciona a água, né, que é o líquido, e aí você tem tempos diferenciados de trabalho, né? Então a gente usa muito para fazer modelo de estudo, né? Para confecções de prótese, muitas vezes também. Então é o material que a gente usa para vazar aquela moldagem que a gente fez, né? Então a gente basicamente tem o gesso tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e o tipo 5, tá bem? O gesso tipo 1 é também conhecido como gesso comum, né? O gesso tipo 2 é o gesso que geralmente a gente usa para preencher a mufla, né? Quando vai fazer a prótese total, né? Então é esse gesso que a gente usa aqui também. O gesso tipo 3, que é o gesso que é o gesso pedra, né? Que a gente chama de gesso pedra, é quando a gente quer fazer a construção dos modelos, tá certo? É um gesso que tem uma resistência adequada para isso, né?
e é fácil para remover a prótese depois que a gente faz a prótese, muitas vezes. O gesso pedra de alta resistência, que é o gesso tipo 4, né? Geralmente quando a gente quer fazer um troquel para prótese, né? Troquel é quando a gente quer cortar, né? Às vezes vários dentes. Então você consegue troquelar. Isso é muito feito a nível laboratorial, tá certo? E geralmente não vai quebrar com facilidade. E o gesso tipo 5, né? Que é um gesso que tem uma resistência bem grande, né? A compressão maior que o gesso tipo 4 também. E a gente usa muitas vezes quando a gente em trabalhos com materiais que envolvam metal, tá bem? Então, assim, gente, para finalizar, aqui é talvez o principal livro, né, a principal referência bibliográfica. A gente tem na biblioteca, infelizmente nesse momento a gente não consegue ter acesso fisicamente, mas eu deixei aquele link, também tem aquele outro livro que a gente consegue ter acesso pela minha biblioteca, tá certo? Então hoje a gente encerra essa parte de materiais dentários, tá bem? Eu vou propor uma atividade para vocês lá no Moodle, tá bem? Então essa videoaula é mais explicativo, né? Tentando talvez ter uma interação maior com vocês, né? Então qualquer dúvida me chamem pelo WhatsApp, por e-mail ou por qualquer outra plataforma, tá certo? A gente encerra então hoje a nossa aula de materiais dentários, tá ok? Uma boa noite a todos e até a próxima.